Bom dia, pessoal! Estamos aqui hoje para mais uma live no canal do CETCESP. Eu sou Camila Florencio, responsável pela comunicação da entidade. E enquanto o pessoal vai entrando, a gente vai batendo um papo por aqui, ok? Bom, eu queria lembrar vocês que no portal do CETCESP, cetcesp.org.br, vocês encontram notícias atualizadas sobre diversos assuntos que impactam o setor de transporte rodoviário de cargas, assim como também nas nossas mídias sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. Acesse para conhecer todos os nossos serviços também. Lá você também consegue assinar a nossa newsletter para receber as notícias consolidadas diariamente no seu e-mail. Depois eu vou colocar o link aqui no chat para vocês, ok? Há mais de um mês, o CETCESP criou um comitê de gerenciamento de crise liderado pelo nosso presidente Taiguara Elou, que dividiu toda a equipe em 4 frentes: trabalhista, tributária, operacional e de comunicação. O objetivo desse comitê era dividirmos os esforços para estarmos todos atentos às medidas que impactam o setor de transporte rodoviário de cargas, para informar e orientar os empresários e profissionais do TRC sobre o que fazer e sobre como fazer. Então, se você quer receber as principais notícias em tempo real, diretamente no seu celular, entra no nosso grupo de WhatsApp. Também vou colocar aqui no chat para vocês, ok? E claro, né, também há um pouco mais de um mês, nós começamos uma intensa programação aqui no YouTube, com bate-papos técnicos, comportamentais, para atender a demanda de todos vocês. Então, aproveita agora, se inscreve no canal e ativa as notificações no sininho, porque teremos muito mais lives nos próximos dias. Somente juntos nós vamos superar tudo isso. Então, escolhe a menor maneira de estar conosco, porque nós estamos com vocês em todos os canais. Quero aproveitar e dar um bom dia também para o nosso presidente que está nos acompanhando aqui na live. Bom dia, presidente Taiguara. Acho que ele já falou com vocês aí no chat também, não é? Bom, e não somente o CETCESP está com vocês, mas também os melhores fornecedores do transporte. Por isso, antes de começarmos o nosso assunto do dia, eu gostaria de agradecer aos nossos parceiros, que a gente chama de mantenedores. São eles: 3S Tecnologia, Apsul, Asmontec, Autotrac, Buoni, Consórcio Mage, CTF, Denigris, Divena, Facchini, Mercedes-Benz, Move Mais, Omnilink, Pancari, Positron, Repom, Roadcard, Rodobens, Sascar, Scania, Sicredi, VB, Veloy, Vipal, Volkswagen Caminhões e Ônibus e o AB Agência Digital. É um prazer ter todos esses parceiros aqui conosco e na nossa playlist o TRC Não Para, aqui no YouTube, vocês conseguem saber o que cada um deles está fazendo para auxiliar também vocês nesse momento. Bom, nosso anfitrião de hoje é o Luiz Felipe Machado, que é coordenador da Conjovem de São Paulo, que é a Comissão de Jovens Empresários e Executivos do TRC, formado em Administração de Empresas pela Faculdade Rui Barbosa e pós-graduado em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas e com especialização em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral. Ele tem experiência de mais de 10 anos no setor de transporte e é sócio-diretor na Formato Transportes, empresa da família. Inclusive, ele conversou conosco na semana passada exatamente sobre gestão de conflitos em empresas familiares, junto com o nosso convidado, Ari Focking. Então, se você perdeu essa live, aproveita para ver esse bate-papo depois aqui no canal. Bom dia, Felipe. Bom dia, Camila. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais Eu acho que deu algum probleminha na nossa conexão. Fala o seu bom dia de novo, Felipe. Bom dia, Camila. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Mais uma live bastante inovadora do CETCESP.
É isso aí, agora todo mundo ouviu, né? Ao vivo é assim mesmo, gente. Com certeza. Bom, oficialmente estamos há mais de um mês em quarentena. Neste período, a maioria dos profissionais levou o escritório para casa e está em home office, assim como eu aqui, a Raquel e muitos de vocês aí do outro lado. Já outros, principalmente os profissionais dos grupos de risco, foram afastados, conforme recomendação do Ministério da Saúde. Mas os empresários e executivos continuam pensando, decidindo e tocando as empresas. Neste período, o transporte foi decretado atividade essencial, mas o comércio fechou as portas. A demanda por carga caiu, em média, 44,84% e o faturamento, em média, 90%, conforme pesquisa divulgada pela MTC Logística ontem, que é a nossa entidade nacional. Mas as transportadoras continuam tendo que arcar com altas despesas e custos fixos. Afinal, a infraestrutura necessária para a operação é bem pesada. Caminhão é caro, galpão é caro, insumo também é caro. Dentro do isolamento social imposto pelas medidas de prevenção ao Covid-19, muitos executivos e gestores também começaram uma espécie de isolamento empresarial, tentando encontrar sozinhos as respostas para as suas dificuldades. E por isso, muitas empresas estão começando a sucumbir em seus próprios problemas, sem perceber que o seu problema é o mesmo do vizinho. O cenário é o mesmo. Pequenas, médias, grandes empresas ou multinacionais enfrentam queda no faturamento, queda de produtividade e problemas com fluxo de caixa. Então, que bom que você resolveu sair do seu isolamento empresarial e está aqui conosco hoje, porque a entidade de representação de classe serve exatamente para isso, para buscar soluções para as dores que são comuns a todos, porque você conosco é muito mais forte do que você sozinho. Hoje, o assunto é ajuda mútua, compartilhamento de conhecimento, ações práticas que estão dando certo nas empresas e revisão de custos, porque não dá para fugir desse tema, não é mesmo? Mas também vamos falar sobre o que você deve prestar atenção caso tenha que realmente buscar recursos nas instituições financeiras. Afinal, temos visto que vários bancos têm oferecido condições muito atrativas. Mas será que são realmente vantajosas para a sua empresa? Ou será que aquelas letrinhas miúdas que sempre tem no final do contrato podem te colocar em alguma situação mais crítica daqui a um tempo? É para falar de tudo isso que estamos aqui com as nossas convidadas de hoje. A primeira delas é a Bárbara Calderani, que é diretora de especialidade de logística no CETESP, além de vice-coordenadora do Instituto Conjovem de Desenvolvimento Mercadológico. É coordenadora também regional da FETSESP para os núcleos da Conjovem no estado de São Paulo. Ela é formada em administração de empresas pela PUC Campinas, em psicologia pela Universidade de São Francisco e também tem especialização em gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral. E é sócia-diretora da Rodomax Log Armazenagem e Logística. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Camila. É um prazer estar com vocês aqui hoje. A nossa outra convidada de hoje é a Raquel Cerini, que é economista no IPTC, que é o Instituto Paulista de Transporte de Carga, órgão ligado ao CETESP. Formada em Economia pela Universidade São Judas Tadeu, em Ciências Contábeis pela Universidade 9 de Julho e especialista em Análise de Investimento e Avaliação Estratégica de Risco pela PUC São Paulo. Também foi coordenadora do setor de Economia e Estatística do CETESP por mais de 10 anos, atuando na área de consultoria às empresas de transporte rodoviário de cargas, auxiliando quanto ao levantamento de custos operacionais e na elaboração de estudos técnicos de expectativa de mercado. Bom dia, Raquel. Bom dia, Camila. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo nessa manhã. Bom, vocês já perceberam que são duas especialistas no assunto, né? Então, prepara papel e caneta, enquanto o Felipe faz a nossa abertura oficial aqui da nossa live de hoje, para vocês anotarem todas as dicas que elas vão passar. Felipe, passo a palavra para você. Obrigado, Camila. Sejam bem-vindas, meninas, Bárbara e Raquel. Acho que eu estou de intruso nessa live, grandes mulheres que representam o nosso setor, que representam também o trabalho feminino, muito bem apresentado pela Camila, né?
Estamos muito ansiosos, eu acredito, que neste período de Covid, por informações, né? A constante presença das pessoas nas lives, o acompanhamento de redes sociais, dos principais sites de notícias, é porque a gente precisa muito de informação para poder tomar decisões. Então, nada melhor do que a gente falar sobre boas práticas do que está acontecendo nesse mercado, o que está acontecendo neste período, na verdade, e a gente fazer um pouco de benchmark também, provavelmente com alguns exemplos que as meninas vão trazer para a gente, né? E muitos projetos que eu acredito que estão sendo viabilizados e estão sendo criados em prol do transportador, em prol do mercado como um todo. Então, pensar em fluxo de caixa hoje é pensar em resultado. A gente já viu em outras lives passadas aí do CETCESP, que o fluxo de caixa hoje talvez seja um dos principais niveladores de resultado das empresas. Empresa sem fluxo provavelmente não permanece ativa por muito tempo. Então, é imprescindível que a gente tenha bastante informação e que a gente consiga colocar algumas coisas em prática nas nossas empresas. Tanto a Bárbara quanto a Raquel, eu não tenho dúvida que vão trazer muito conteúdo para a gente e espero que a gente possa contribuir também com bastante perguntas, que essa interação é super importante aí para a nossa live ter resultados positivos na vida do transportador. Verdade, Felipe. Fluxo de caixa é das grandes questões hoje, né? Inclusive, também já vou deixar o convite, nós falamos sobre esse assunto há 2 semanas atrás, a live também está aqui salva no nosso canal. Bom, então, para começar todas as informações, nós vamos deixar vocês com a Bárbara, ela vai fazer todas as explanações e, enquanto isso, você tiver dúvidas, quiser fazer algum comentário, manda aqui no chat para a gente, que no final nós voltaremos para responder tudo, né, Felipe? Bárbara, então, boa apresentação. Obrigada. Agradecer demais ao Felipe e a Camila pela apresentação. Bom, gente, mais do que a gente trazer dados e sugestões aqui, eu gostaria que vocês conseguissem se ver na gente, né? Além de todos os papéis que a gente desempenha nas entidades, o mais essencial é a gente ser empresário e estar passando pelas mesmas coisas. Então, que trabalho que a gente desenvolve nas diversas instituições? Hoje, dentro do Instituto Conjovem de Desenvolvimento Mercadológico, a gente tem uma ação ligada junto à NTC. E nesse momento de crise, a gente pensou de que forma a gente podia indicar ações ou boas práticas que ajudassem, de fato, os empresários. Então, a primeira ação foi a gente disparar uma pesquisa que foi realizada entre 6 de abril e 13 de abril, com 130 integrantes da Conjovem de todas as regiões do país. Qual que é a intenção? Medir e identificar todas as ações que estão acontecendo com esses empresários e o que eles estão agindo diante da pandemia. O que a gente conseguiu apurar disso? Que 49% do público da pesquisa atua com transporte e lotação e 20% com transporte de fracionado. Dessas empresas, a maioria atua na região sudeste e sul do país. Isso representa 82%. Então, a maior força de dados dessa pesquisa está concentrada em sul e sudeste e mescla transporte e lotação e transporte fracionado. As empresas foram classificadas como pequenas e médios portos. Por quê? Porque a faixa de faturamento está entre 500 mil e 5 milhões de reais. A maior massa que respondeu fatura nessa faixa. Que outro dado importante? A gente questionou muito se, diante da crise, as empresas se prepararam e criaram um comitê de crise, como o exemplo que a Camila citou do CETCESP, ou se não criar. Esse resultado me acendeu uma luz, porque somente 54% das empresas, de fato, criaram um comitê de crise para tratar isso. Então, é um primeiro dado que a gente, como empresário, começa a se alertar. Quer dizer, que diante de uma situação extremamente difícil, que ninguém nunca viveu e que a gente não tem uma receita de bolo, uma grande parte das empresas não montou um comitê, está tomando decisões baseadas único exclusivamente no que o diretor, no sócio ou no proprietário da empresa quer. Né? Nesse momento, é muito indicado que a gente se cerque de pessoas que possam nos ajudar na tomada de decisões, mesmo que sejam prestadores terceirizados, como nosso contador, nosso advogado. Eu acho que eles podem ajudar a trazer dados e informações nas nossas tomadas de decisões. Em relação ao volume de cargas,
a gente apurou que grande parte dessas empresas tiveram uma redução nesse período drástica, partindo de 40% e algumas chegando até 100% de redução de volume transportado. Os maiores clientes estão concentrados na indústria e no comércio. Então, quando trava o comércio, a cadeia trava também o transporte. E isso é engraçado, porque quando a gente vai falar que uma transportadora está parada, sendo que o governo federal, o governo estadual, o tempo todo falando que o transporte é atividade essencial, isso assusta um pouco as pessoas. Mas é fato, se o comércio para e a indústria para, não tem volume de cargas para a gente transportar. Então, a consequência é que o transporte também pare. Um ponto muito importante que o Luiz Felipe citou é a falta de fluxo de caixa. Entre os impactos sofridos pela pandemia, os mais pontuados pelos empresários que responderam à pesquisa estão, além da queda de faturamento, a queda de produtividade, que está muito ligado, e a falta de fluxo de caixa. Isso também foi muito ligado com uma outra pergunta que a gente fez, que perguntou para os empresários o seguinte: quanto que é o período que você aguenta ficar pagando as suas contas sem faturamento? E o período de maior concentração de resposta é de 15 a 45 dias. A maior massa de empresários está dentro desses dias. E é exatamente o período que a gente está chegando agora da pandemia e da quarentena. Então, com 45 dias já de quarentena, de bloqueio do comércio, de isolamento social, as empresas estão acabando com o seu fluxo de caixa. Então, daqui para frente, começa a situação mais grave dos empresários do transporte. Uma outra situação que preocupa é a questão de prorrogação de pagamentos. Então, como o comércio foi travando e as vendas caindo, é fato que os nossos clientes começam a não ter fluxo de caixa e não pagar suas faturas. E isso vai impactando diretamente no nosso giro comercial. Então, a gente está tendo muito pedido de prorrogação de fatura, o que obriga a gente a negociar com os nossos fornecedores também, só que não na mesma proporção. Então, hoje foi apurado que 75% dos empresários estão sofrendo com pedido de prorrogação dos seus clientes e só 61% está conseguindo negociar com seus fornecedores. Então, a balança, de novo, está desequilibrada. A gente está pagando mais e recebendo menos. Outra medida que foi bastante divulgada para o governo foi o apoio das instituições bancárias, com pausa nos financiamentos, prorrogação e uma série de outras alternativas para a gente diminuir o fluxo de pagamentos nessa época. Porém, como a Raquel vai explicar mais detalhadamente, nem tudo que foi divulgado está efetivamente chegando na mão dos empresários do transporte. Então, está havendo uma dificuldade enorme de conseguir esse auxílio das instituições bancárias. 23% das empresas não conseguiram nenhum tipo de auxílio das instituições financeiras, enquanto 57% só conseguiram de instituições privadas, ou seja, então não necessariamente são os pacotes novos que o governo soltou, pode ser ofertas que o seu relacionamento com o banco já te permitia, e 20% somente conseguiu junto às instituições financeiras públicas. Como eu falei, o prazo maior que as empresas conseguem chegar é até 45 dias com seus recursos próprios, então esse limite está chegando agora e a contrapartida das instituições financeiras não está chegando. Então, é um ponto também que a gente vai conseguir um pouco de auxílio, uma luz no fim do túnel com a Raquel, em relação às instituições financeiras. Um ponto que para mim é muito tocante, que também tem uma experiência bastante forte dentro do CETCESP com a comissão de RH, é as demissões. 53% dos empresários já pontuam nesse período da pesquisa que consideram sim demissões e redução do quadro, enquanto 38% já atuaram com demissões. Somente 9% das empresas vão, segundo o seu planejamento, conseguir não reduzir o quadro e, consequentemente, a folha. As principais ações apuradas que os empresários do transporte rodoviário de cargas já tomaram estão concentradas em disponibilizar kits de higiene contendo álcool gel, máscara e luva para todos os colaboradores, o que demanda o investimento das empresas, né? Concessão de férias individuais e adaptação ao home office, que, no nosso caso,
só em alguns departamentos é possível, né? Operacionalmente é impossível a gente trabalhar com home office. 95% das empresas pesquisadas conseguiram implantar o home office em alguns departamentos. Acho que isso é muito importante. Num setor que sempre foi considerado como que não investia tanto em tecnologia, 91% das empresas consultadas conseguirem implantar o home office, eu acho que é um sinal de que a gente tem trabalhado bastante e investido sim em tecnologia. Enfim, a intenção do Instituto com o Jovem com essa pesquisa era levantar o que está acontecendo no mercado e o que mais de ação a gente podia propor. E a parte interessante disso tudo é que no momento que a gente questiona os empresários se eles estão dispostos a se ajudar e compartilhar, 99% dos entrevistados responderam que sim, estão dispostos a fazer parcerias, a se ajudar e buscar uma forma conjunta de sair desse momento de crise. Então, o que a gente concluiu com isso? Diante desses dados, o que eu quero apresentar para vocês? Que a gente tem, sim, alternativas para sair da crise e que estamos, muitos de nós, com as mesmas situações dentro de casa. Para vocês poderem analisar isso com calma, porque eu fui falando os dados, né, de forma descritiva, vai ter um link aqui depois na live com todos esses dados da pesquisa e os gráficos para vocês poderem consultar tudo certinho, ok? Quando a gente propôs isso, efetivamente, o que o Instituto resolveu devolver para os empresários? A gente buscou ferramentas e manuais que pudessem auxiliar os empresários a tomar decisões do que serve e o que não serve, de tudo que está sendo ofertado pelo governo, pelas instituições financeiras e mesmo pelos nossos fornecedores, inclusive muitos deles mantenedores do CETCESP. O que a gente pode usar, o que se adequa à minha realidade, ao tamanho da minha empresa, ao tamanho do meu faturamento, ao meu quadro de funcionários, o que não se adequa. Então, a gente buscou tanto o CETCESP quanto a CNT criaram manuais que depois a Camila também vai fornecer os links aqui, que traduzem, né, numa linguagem mais prática, todas as medidas provisórias e o que para a gente poder escolher. Então, a gente vai pontuar lá tudo que o governo está votando, que possibilidade dali eu posso aplicar na nossa empresa. Tem também os acordos coletivos que foram feitos com os sindicatos, então saiu algumas outras alternativas além das medidas provisórias. Em relação às ofertas das instituições financeiras, a gente achou um material bem bacana que a Raquel também vai mencionar na apresentação dela, que é um trabalho que o Sebrae fez. O Sebrae está buscando em todas as instituições financeiras o que eles estão ofertando e está atualizando um link semanalmente na internet com tudo isso. Então, eu posso ir lá e ver, eu sou cliente do Bradesco, eu não sei tudo que ele está ofertando. Eu vou lá nesse link, busco todas as ofertas que ele tem e consigo discutir com o meu gerente o que é melhor e o que cabe e o que a minha empresa tem disponível da instituição financeira. Ok? Então, eu acho que isso é uma liçãozinha de casa para todo mundo, consultar esses manuais e ver o que cabe dentro das suas empresas. Diante disso tudo, dessas ferramentas, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho o que a gente aplicou aqui na Rodo Maxlog, como que a gente tomou essas decisões. Então, no primeiro momento, lá na primeira fase, que eu falo muito que foi da crise, a gente decidiu montar um comitê sim de crise, com alguns diretores da empresa, que envolveu o operacional, a controladoria e o comercial, e convocamos também os nossos advogados e o pessoal da contabilidade, que a todo momento foram abastecendo a gente de informações. Óbvio que eu tenho uma ligação muito forte com as entidades, eu sou muito presente, então eu busco muita informação também nas entidades, mas trago, então eu fui muito esse canal dentro do nosso comitê de crise aqui da empresa, de buscar essas informações e suporte do sindicato para trazer aqui para dentro da empresa. Quando a gente se imune de informações, fica mais fácil da gente tomar qualquer decisão. Então, o que a gente fez no primeiro momento? A gente reduziu as equipes em 50% e colocamos alternando. Então, 50% estava em casa, 50% trabalhando, em dias alternados. Então, a gente reduziu a população dentro da empresa para evitar o contágio, para evitar a aglomeração, para evitar que eles ficassem todos os dias no transporte público.
E não atuamos no primeiro momento com redução de salário, porque as medidas ainda não tinham sido todas divulgadas. A gente trabalhou com banco de horas negativo. Na segunda quinzena de abril, quando já estava tudo consolidado, os acordos assinados, a gente implantou efetivamente a redução de jornada com redução de salário e readequou as escalas de trabalho dentro da empresa. Alguns departamentos pontualmente conseguiram continuar com a operação em home office, né, que daí com uma jornada um pouquinho menos reduzida, e assim a gente conseguiu manter as nossas operações. Óbvio que o volume de operações caiu muito, a gente opera muito na Rodomax Log com transporte de cargas fracionadas, né? Então, apesar do número de eventos não diminuir, o volume de carga transportada e peso caiu drasticamente. Então, a gente foi readequando. O segundo passo, quando a gente se vê diante disso, foi buscar alternativas para realizar as transferências de forma compartilhada. Então, a gente buscou alguns parceiros de negócios no mercado, alguns até que eram concorrentes, e como a gente atua nas mesmas regiões, a gente estudou programas de compartilhar equipamentos, compartilhar transferências, compartilhar até algumas entregas, de forma que não vai mandar todo mundo um caminhão para fazer entrega na mesma região. Então, a gente se organizou, hoje a gente faz isso basicamente em 4 empresas grandes que atuam aqui no estado de São Paulo, e a gente tem, com isso, reduzido bastante nosso custo fixo, né, com essas viagens, e conseguindo fazer aí uma parceria que foi vantajosa para todos os envolvidos. Eu acho que esse foi um ponto fundamental, né, pautado sempre em muita confiança. Tem opções da gente fazer isso com qualquer outro transportador, porque a gente fez um formato de que um vira cliente do outro. No momento que eu estou usando a outra empresa, eu virei cliente dela, e tem uma tabela diferenciada que faz isso viabilizar de forma financeira essas ações. Então, foi um ponto que ajudou muito, que provavelmente vai se perdurar durante todo o ano, mesmo com a volta das operações, porque é um negócio que está dando muito certo, né? Compartilhando parceiros das pontas também, que também operam para mais de um transportador. Então, a gente começou a trocar figurinha, olha, vamos operar isso nessa região, vamos fazer isso. Então, foi uma coisa bem bacana, e isso sem impactar nos clientes, porque cada um tem os seus clientes, cada um tem a sua negociação com o seu cliente, seu prazo de entrega. A intenção é somente que a gente consiga manter as operações para todo mundo. E por último, foi buscar saídas com as instituições financeiras, opções que não fossem tão caras para a gente em questão de juros, né? A questão das pausas de financiamento, de Finame e tudo mais, foi muito decepcionante, porque a gente entendia que iria acontecer efetivamente, mas a contrapartida dos bancos não necessariamente é só com pausa. Muitas vezes eles ofertam uma renegociação, que para nós não foi interessante. Então, exige muita cautela do financeiro, de quem está negociando isso lá de frente mesmo com o banco, para tomar atitudes que não tragam nenhum prejuízo, nenhum custo a mais, porque nesse momento, na nossa estrutura, não cabe nenhum custo a mais em nenhum item, né? A gente também cancelou contratos de serviços que não eram essenciais para a operação, e acabamos reduzindo tudo o que foi de negociação que ainda precisava para manter a operação funcionando. Então, reduzindo todos os contratos que operam junto com a gente aqui, desde limpeza, manutenção, conservação, tudo que vocês sabem que a gente precisa aí para manter as operações. E por último, eu achei, a gente tentou replicar isso também nas instituições. Então, como coordenadora da FEDSESP e para os núcleos do Jovem do Estado, a gente propôs e lançou uma campanha que chama Empresário Ajuda Empresário. Então, todos os núcleos do Estado de São Paulo estão se colocando à disposição dos empresários das regiões. Hoje, os sindicatos, no geral, estão abertos. O CETSESP é o maior exemplo disso. Ele está com as portas abertas, até para quem não é associado hoje, para oferecer ajuda, oferecer suporte, oferecer serviços. Isso também está se replicando por todo o Estado.
E aí as portas estão abertas para você, empresário, que está aí sem saber como fazer, buscar ajuda, buscar conselho, trocar ideia, um bate-papo com outros empresários que estão passando por isso. Então, onde tem sindicato no estado de São Paulo e tem núcleo da Conjove, com Porto Ferreira, Araraquara, Santos, no ABC, esses núcleos estão habilitados e estão aí à disposição dos empresários para se ajudar, para propor esse compartilhamento de serviços, às vezes de EPIs, às vezes de uniforme, o que for preciso para a gente se manter. Eu acho que uma coisa muito importante que a Camila falou na abertura e que eu acho que a gente vai tirar de lição de tudo isso é o compartilhamento, o fato de se ajudar. Se a gente se ajudar, a gente pode sair até machucado dessa crise, mas a gente vai sair vivo lá no final. Então, o que eu deixo para vocês, eu acho que encerrando aqui a minha apresentação para perguntas e tal, essa questão, é da gente se ajudar, da gente estar aberto a conversar, a se ajudar, para poder se manter diante desse negócio tão difícil que se apresentou dessa crise. Obrigado, Bárbara. Excelente. Eu acredito que nessa apresentação os números que você traz para a gente é um sentimento de pertencimento. A gente conseguir identificar nos números da pesquisa, a gente conseguir identificar em algumas práticas que estão sendo feitas aí na Rodomax Log e em algumas outras empresas, a gente perceber que nós não estamos sozinhos nesse barco, né? É um barco que tem muita gente, está todo mundo buscando ajuda para continuar navegando, né? Como você mesmo falou, mesmo que machucados, a gente tem que seguir o caminho para encontrar a terra firme lá na frente. Esse resumo de informações que o CETSESP pode fornecer, que outros sindicatos também pode fornecer, mostra a nossa transportadores, a necessidade da gente participar das associações. Cortou, Felipe, volta de novo. Importantíssimo. Cortou? Vamos voltar. Cortou. Então, a internet pode estar um pouquinho ruim aqui, está oscilando. Mas eu acredito que esse sentimento de pertencimento fica até do ponto de vista que a gente precisa participar mais das associações, dos nossos sindicatos, porque esse resumo de informações que a gente consegue, essa quantidade de apoio que a gente consegue junto aos nossos sindicatos é muito importante. Então, de tudo que você falou que ficou para mim, a minha visão até, colocando um pouco dentro da minha empresa, é a criação desse comitê de crise. As pessoas acreditam ou acham, às vezes, que tem que criar algo mirabolante, algo muito complexo, mas eu acho que não. Pega as principais pessoas, os decisores da empresa, coloca numa sala, acho que muita transparência, muita sinceridade nesse momento, faz algumas perguntas chaves para poder facilitar essa reflexão, uma análise minuciosa da empresa, como você até mesmo colocou aí que vocês fizeram na parte financeira, na parte operacional, na parte de RH, para que consigam respostas e consigam aplicar justamente todas essas informações que estão aí no mercado. Então, não adianta somente o desespero agora, é importante que a gente faça algo na prática, e eu acredito que a prática é muito por esse lado aí do exemplo que você deu na Rodomax Log. E aproveitando o ensejo, como você mesmo disse, a Conjove está de portas abertas, a Conjove aqui de São Paulo, a gente já teve até uma solicitação aí de poder participar da nossa Conjove do CETSESP, então fiquem à vontade, nos procurem, porque essa união da gente hoje vai fazer muito efeito positivo lá na frente. Então, parabéns pela apresentação, obrigado pelos resultados. Você sabe que eu admiro muito o seu trabalho na frente, das diversas frentes que você atua hoje aí, na diretoria de logística, na coordenação da Conjovem Regional de São Paulo, também no Instituto Conjovem. Então, parabéns pela apresentação, obrigado. E no finalzinho já tem algumas perguntas aqui anotadas para você poder responder para a gente. É verdade. Eu só queria parabéns, Bárbara, pela sua atuação e obrigada por compartilhar conosco todas essas informações. Eu só queria complementar que, como a Bárbara falou, né, o CETSESP abriu as portas para todos os transportadores, para vocês que são daqui da nossa base territorial, que é a grande região metropolitana de São Paulo, sabem que muitos serviços são exclusivos para quem é associado. Então, até como uma forma realmente de ajuda mútua, desde o dia 20 de abril estamos com as portas abertas, então se você é transportador, está com dúvida, precisa de orientação jurídica, operacional, entre em contato conosco, os serviços estarão abertos até o dia 15/5,
ok? Bom, agora é com a Raquel, né? Então, nós vamos deixar vocês com a Raquel, ela vai falar um pouquinho sobre todas essas questões, né, que a Bárbara falou, da análise das propostas financeiras e um pouquinho de redução de custos, como transformar custo fixo em custo variável. Bom, anotem as dicas também e dúvidas e comentários enviem para nós aqui no chat e nós voltaremos no final para responder tudo, ok? Raquel, boa apresentação. Obrigada, Camila. Bom dia novamente a todos. Bom, hoje a minha intenção é falar sobre algumas dicas de adaptação na estrutura de custos. E eu falo em adaptação justamente porque é o que tivemos que fazer nos últimos tempos, né? Nos adaptar a essa nova realidade. Por isso eu gostaria de começar com uma frase, até que eu ouvi em um dos cursos online que eu tenho feito nessa quarentena, que me fez refletir do quanto a gente precisa se transformar nesse momento, né? Ela dizia assim: prepare-se para o novo normal. Todos nós tínhamos planos até sermos pegos de surpresa com essa crise. Por isso a ideia desse novo normal é trazer no dia de hoje para vocês algumas dicas, pequenas atitudes que possam fazer diferença no caixa das empresas, tá? A economia como um todo vai se encaixar em um novo conceito de mercado. Alguns setores vão se consolidar, outros não. Irão surgir novos modelos de parceria, de compartilhamento, e isso é um fato, é uma realidade já. Mas antes de mais nada, eu gostaria de ressaltar a necessidade de dar atenção a alguns pontos que muitos especialistas já mencionaram aqui no canal ou em outras lives que podem melhorar essa performance, né, o engajamento da empresa nesse momento. Por isso, eu gostaria de ponderar que todos olhassem para dentro de suas empresas. A hora é de fazer melhorias em alguns processos para criar, né, mecanismos para cobrir pelo menos os custos fixos, porque sabemos o quão oneroso ele é, tá? Negociem. Aliás, essa é a palavra do momento no mundo dos negócios, né? Conseguir isenções, reduções ou até mesmo adiamento de alguns pagamentos é importante para ganhar um fôlego, tá? Se for cabível, se beneficiem sim das medidas financeiras e tributárias oferecidas pelo governo. A Bárbara aqui até comentou a experiência dela na empresa, né, de algumas medidas, seja sobre folha de pagamento ou até mesmo adiamento de tributos previdenciários, entre outros pacotes disponíveis, né? A hora é de revisar todas as prioridades de curto prazo. O cenário que nós tínhamos não existe mais, né? Por isso essas dicas são tão importantes. E a primeira delas que eu tenho para passar para vocês é sim o inevitável levantamento de todas as despesas. É necessário primeiro apontar todas as despesas previstas para no mínimo 3 meses. Se possível, separá-las de acordo com o tipo e categoria. Então, por exemplo, quais são as despesas relacionadas a consumo, gastos administrativos, despesas com a operação, né? Fazer um comparativo dos valores provisionados, dos valores realizados. Assim, vamos ter uma visão realista do negócio, além de monitorar todas as entradas e saídas do caixa, porque a gente precisa saber onde estamos e para onde queremos ir, né? Após essa separação das despesas, entramos no segundo passo, onde devemos verificar quais dessas despesas a gente pode cortar ou substituir para ajustar ao novo fluxo de caixa, tá? E por que essa redução de custos é tão importante? Porque uma empresa, ela pode vender muito, ela pode agradar os seus clientes, o pátio até pode estar cheio de carga, mas se os custos ultrapassarem os valores arrecadados, ela não crescerá. Isso parece óbvio, né? Mas seja na crise ou na retomada do crescimento, alguns itens-chave, né, podem trazer reduções significativas. Eu citaria alguns casos aqui, por exemplo, diminuição dos gastos com deslocamento, reuniões presenciais, visitas aos clientes somente para uma assinatura de contrato, por exemplo, talvez não seja mais viável, né?
não é rentável, né? Os vendedores gastam muito tempo, às vezes, para qualificar um lead, um cliente, ao invés de desenvolver oportunidades reais de negócio, tá? Eu elencaria aqui também investir nos processos digitais com menos papel. Hoje vimos o quanto essa ação é possível, né, nos dias de hoje, percebemos que a empresa pode sim funcionar em home office. Vocês viram aí os dados que a Bárbara mencionou da pesquisa, 91% das empresas consultadas conseguiram implantar o home office, né? Então, utilizar ferramentas de acesso remoto, portfólios online, mídias sociais, enfim. Outro ponto é diminuir as contas de consumo ou das instalações prediais, né? Justamente por estarmos vivendo um novo momento, rever os contratos de locação de imóveis, locação de galpão, equipamentos, estrutura de refeitório e afins. Muitas empresas aqui hoje irão perceber, descobrir que uma infraestrutura mais enxuta pode atender às novas necessidades, tá? E para executar essa gestão mais enxuta, a opção é converter os custos fixos e revisar os custos variáveis de uma forma eficiente. Esse é o objetivo do nosso passo 3, reorganizar a estrutura do negócio, tá? Por isso, aliado ao passo 1, é necessário determinar com clareza quais são os custos fixos, quais são os custos variáveis, para poder direcionar melhor as decisões. Nesse caso, a gente pode contar com um recurso que torna possível terceirizar processos não relacionados à atividade fim da empresa, entende? A intenção é substituir os custos fixos por despesas que aumentam ou diminuem proporcionalmente à demanda da empresa. Então, no caso da nossa atuação, no nosso ramo de atuação, que é o transporte de carga, algumas áreas ou atividades não são consideradas o coração do negócio, né? Então, podem ser revistas. Por exemplo, locação de equipamentos, como empilhadeiras, né? A gente pode eliminar custos como operador, manutenção e combustível. Utilizar embalagens retornáveis nas entregas, se for o caso, né? Espaços para armazenagem ou centros de distribuição. Infraestrutura de TI, né? Muitas ferramentas que utilizamos aí no dia a dia, como leitor de código de barras, gerenciamento de transporte, ou até mesmo impressões, né? Pequenas ações do dia a dia. A mão de obra responsável pelo recebimento e conferência de mercadorias, até mesmo a expedição, também podem ser revistas, né? Serviços de desembaraço aduaneiro é uma outra questão, é um outro serviço que pode ser utilizado somente quando necessário, né? Não se ter um profissional dedicado a isso dentro da empresa. O rastreamento e roteirização de carga, entre outros itens, também existem inúmeras possibilidades, tecnologias e parceiros que podem realizar essas substituições, que além de redução dos custos, ganhamos em produtividade com menor volume de processos manuais, tá? Com equipes direcionadas para executarem tarefas que realmente se referem à sua competência no dia a dia. Porque a gente sabe que uma redução de custos somente não é o suficiente para diminuir os danos à crise, né? Se faz necessário tomar medidas em conjunto, com a ajuda de parceiros, como a própria Bárbara mencionou aí, a campanha Empresário Ajuda Empresário. E além disso, aliás, é disso que se trata a nossa quarta dica, né? Que é comprar e investir, quando necessário, em itens e insumos de necessidade imediata, com preços acessíveis e de forma coletiva. E como que a gente pode fazer isso, né? Como isso é possível? Para facilitar esse processo, o CETCESP desenvolveu uma ferramenta chamada Clube de Compras, para que as empresas transportadoras pudessem reduzir custos na aquisição de produtos ou serviços por meio de compras em escala, né, em grande volume, coordenadas pelo sindicato. Então, através do clube, são negociados insumos de grande necessidade, como pneu, óleo lubrificante, papel sulfite, filme stretch, e também, nesses últimos tempos,
Nós ofertamos itens de proteção individual e higiene também, né? Os resultados efetivamente são muito bons, tá? O sistema funciona de forma colaborativa. Só para vocês terem uma ideia, nossa última compra de álcool e gel resultou em uma redução para as empresas de 26%. As máscaras laváveis, muito utilizada pelos motoristas agora, não só pelos motoristas, mas por toda a equipe, obtivemos uma redução de 9% na compra em grupo, tá? Fora a economia com papel sulfite, que chegou a uma redução de 6%, né? E a queda de 8% só na comercialização dos pneus. Enfim, o clube de compras é uma ferramenta real de ganhos efetivos, disponibilizada para os associados da entidade, mas como bem lembrado pela Camila, esse é um serviço que também está aberto ao não associado, a todo transportador da nossa base, até a primeira quinzena de maio. Por isso, até vou pedir para ela deixar no chat para vocês o nosso e-mail de contato do Clube de Compras, para que vocês possam tirar suas dúvidas, saber como participar. E lá no nosso site, no site do CETCESP, também tem todos os dados, né, dos insumos negociados, como fazer para participar e os nossos meios de comunicação, tá bom? E o quinto e último passo que eu gostaria de ressaltar é a geração de novas receitas para o negócio. A sugestão é converter nesse momento, se for possível, todo o ativo em caixa. Então, se vocês tiverem ações ou investimentos de baixo rendimento, talvez seja a opção, né, de resgatar esses ativos e torná-lo palpável no seu caixa e tornar ele em dinheiro. Arrende qualquer espaço que você tenha que não seja utilizado, né? Algum galpão ou armazém de apoio que vocês tenham aí que não esteja sendo utilizado pode ser arrendado. Venda ou renegocie imóveis em operação não essencial também. Às vezes você tem a locação de um espaço que agora, nesse momento, pelo baixo fluxo, né, do volume de cargas, não esteja sendo utilizado, então talvez seja o momento de vendê-lo ou renegociar esse aluguel. Eu acredito que nesse momento a gente, infelizmente, deve abrir mão de alguns investimentos agora para recuperá-los no futuro, né? Aliás, esses 5 passos, né, sugeridos para a adequação inicial dos custos, eu acredito que vai servir de alerta para enfrentar essa fase e que, se Deus quiser, será só uma fase. Mas, antes de terminar, também eu gostaria de complementar a minha fala, fazendo um adendo sobre essas negociações bancárias, tão comentadas nos últimos tempos, né? Que além das dificuldades de acessar os canais de comunicação das instituições financeiras, seja a pessoa física ou pessoa jurídica, tem recebido propostas com valores superiores aos contratos atuais, né? Então, nesse caso, a intenção é prevenir vocês de possíveis armadilhas na hora da contratação das pausas emergenciais, seja de parcelas ou de financiamentos já existentes. Tá? Então, a orientação primordial, né, na minha visão, é expor a sua situação ao seu gerente em primeiro lugar, né? Entender quais são os seus direitos, analisar as condições e comparar essa dupla de peso que é juros mais prazo. Então, vejam, todas essas medidas anunciadas, né, pelos bancos e orientada pelo Banco Central, as medidas não incluem negociação de cartão de crédito, cheque especial ou boletos de cobrança de um modo geral, né, água, luz, telefone. Elas estão considerando somente contratos de crédito em andamento, onde o cliente está em dia com as parcelas. Então, enquadrados dentro desse requisito, você deve pedir uma simulação com um demonstrativo do custo efetivo total da nova dívida e tire todas as suas dúvidas, tá? Observar se a taxa de juros foi preservada, a mesma utilizada no contrato antigo. Não permita a cobrança de outras tarifas, imposição de serviços extras ou serviço de vendas casadas, né?
Analisar se o banco está te propondo uma pausa, um acúmulo de prestações ou uma alteração no vencimento. São 3 coisas totalmente diferentes, né, a gente precisa estar atento a isso. Porque se as parcelas adiadas são sobrepostas às outras regulares do contrato, você acaba pagando 2 prestações no mesmo mês. O ideal é colocar essas parcelas adiadas para o final do financiamento, tá? Depois disso, consulte se não haverá alteração no seu score de crédito, caso você aceite uma renegociação. Por que eu digo isso? Porque o score ele é a sua classificação perante ao mercado financeiro, se você é um bom ou um mau pagador, né? Então, se essa renegociação não vai afetar a sua classificação, né? Porque isso pode afetar a liberação de novos financiamentos no futuro. Então, precisa ver se esse risco compensa, né? Agora, se não houver sobreposição, nem multa, e se os juros não forem maiores, cogite a pausa. Nesse caso, já que a gente vive um momento de incerteza, esses programas de carência oferecem uma chance de você usar o dinheiro para compor uma reserva financeira, tá certo? Como a Bárbara mencionou também sobre o material que o Sebrae está disponibilizando, ele se chama, é uma coletânea das principais linhas de crédito anunciadas pelas instituições financeiras. É um material interessante que eu vou pedir para a Camila disponibilizar o link para vocês. Ele é atualizado semanalmente, já está numa 5ª versão. Só para vocês terem uma ideia, aqui eles disponibilizam, dentro dessa coletânea, são informadas mais de 100 linhas de crédito diferentes. Tem muita coisa sobre capital de giro aqui, que refere-se ao fluxo de caixa, então tem muita coisa a ser estudada, né, antes de procurar esses bancos. Então, eu acho que é uma informação importante que vocês podem ter nas mãos na hora de negociar, já saber o que você está buscando, tá bom? Bom, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês no dia de hoje, me coloco aqui à disposição. Obrigado, Raquel, pela apresentação. Acho que de maneira muito simples e prática, realmente, muitas ações que a gente pode adotar nas nossas empresas e muitos alertas aí para os transportadores, para que a gente possa fazer algo de maneira efetiva e positiva. O que eu estou achando bacana dessas lives, e aí já fica a dica para os nossos presidentes aí, a Ana Carolina Jarrojo e o Taiguara, é que a gente tem acesso a essas informações depois, não é isso, Camila? E a gente pode acessar a qualquer momento, surgir uma dúvida lá, não lembro o que a Raquel falou, a gente entra no canal de novo e consegue acessar aquela informação. Acho que isso é impagável. E nossos próximos eventos aí, quando o Covid acabar, tenho certeza que serão transmitidos também online, né, Camila? Acredito que o pessoal vai ficar com essa sede aí, essa vontade de ter mais oportunidades como essa. Mas foi brilhante. Muito obrigado aí pelas informações. A gente já tem algumas perguntinhas aqui para fazer para vocês. Eu vou começar com a da Ciliana Jacomini, que ela está perguntando se a prorrogação que o CETESP conseguiu para imposto de renda e contribuição social está valendo somente para quem já era associado. Ciliana, sim, só está valendo realmente para quem já era associado até a data da liminar, mas o CETESP sempre à frente já entrou com uma nova ação para os novos associados e a gente está aguardando uma decisão, tá? O Mário Passarella aqui faz uma pergunta, e eu acho que vocês duas poderiam contribuir, que é a questão da queda de produtividade nas transportadoras. Quais são os principais motivos e causas dessa queda de produtividade e quais seriam as alternativas para lidar com isso? Eu vou falar primeiro, tá, Raquel? Eu acho que está super ligado à queda de volume coletado, né? A gente não tem como produzir, não é porque reduzir o volume, a gente reduz a equipe, que a produtividade vai ser a mesma. Aqui dentro da empresa, a gente fez um trabalho grande junto com o RH. Eu acho que o principal fator é o humano nesse momento, é manter as pessoas motivadas, engajadas. É muito difícil, porque a partir do momento que a gente entra com redução de jornada vinculada à redução de salário, o nível de motivação cai muito. Então, a gente tem sido muito presente. Aqui, como alternativa, a gente começou a fazer pequenos vídeos
e mandar nos grupos de WhatsApp da empresa, né, focado em cada departamento, em cada operação. Isso tem ajudado, eles usam isso como canal, às vezes para tirar dúvida, para pedir ajuda, porque tem uma série de fatores que, quando você mexe na redução de salário com jornada, imediatamente atinge a produção, né, o nível de produtividade das pessoas. Mas eu acho que é um trabalho de todos os dias, você estar junto das equipes e tentar manter o nível de motivação e também descobrir o porquê, porque pode ser uma série de fatores. Algumas pessoas produzem mais sob pressão, outras menos, tem a questão do tipo de mercado. Aqui mudou o perfil de carga nosso, né, com a crise. Então, isso também impacta na produtividade, depende do que a gente está manipulando aqui, produz mais ou menos. Então, tem que analisar o contexto para ver como que a gente pode pontuar ali. Bom, e complementando a sua fala, Bárbara, eu acho que agora essa palavra compartilhamento, ela vai ser muito usada tanto na operação quanto no administrativo e nas relações entre as pessoas. Então, às vezes, realocar esse funcionário, né, em uma outra atividade, às vezes ele descobre um outro talento. Acho que manter esse nível de produtividade é importante. Nesse contexto que até a Bárbara comentou, não sei se a Bárbara está vivenciando isso, mas tenho conversado com alguns transportadores que, até talvez em função dessa queda de produtividade, queda de volume, eu tenho percebido o movimento de algumas transportadoras negociando preços abaixo do que estava fazendo antes, empresas que estão pedindo desconto porque o volume baixou, e aí você acaba entrando nessa jogada do cliente para poder tentar ter algum tipo de movimento. E volto naquela fala principal da gente, que foi a questão do fluxo de caixa. Se o fluxo de caixa é importante para a gente nivelar os resultados da nossa empresa, não adianta a gente fazer serviço que não tem lucratividade. Ou seja, não adianta pensar somente no faturamento se lá na frente isso não vai se reverter em fluxo de caixa positivo, nem em resultado positivo. Então, eu acredito que a gente tem que ter muito cuidado nesse momento com essas negociações, com oferta de ociosidade. Oferta de ociosidade, a gente já sabe que para o nosso mercado sempre foi algo negativo. Então, eu acho que muito desse sentido da produtividade também tem que perceber, para a gente não fazer movimentos errados e acabar caindo numa cilada aí e prejudicando as nossas empresas. O Alexandre Oliveira faz um comentário aqui em cima do que a Bárbara comentou, que criou também na empresa dele um comitê de crise. E aí eu já faço uma perguntinha para a Bárbara aí. Como é que foi a montagem do seu comitê, Bárbara? O que vocês fizeram aí na Rodomax Log para criar esse comitê? A gente tomou a decisão baseado nos departamentos que iriam ser mais afetados. Então, assim, ia cair... a gente sabia que, travando o mercado, caía o número de coletas e a operação ia cair o fluxo. Então, o operacional teve uma força muito grande. As medidas maiores poderiam ser tomadas em relação às pessoas. Então, o RH era um voto muito forte. E aí a gente tem que buscar quem que pode nos auxiliar em termos legais, em termos tributários e, né, jurídicos. Então, a gente juntou esse pessoal, advogado e contador. Foi esse a montagem inicial do comitê, e depois a gente acabou juntando o voto dos sócios, né? Então, eles também têm voz. Mas quem abastece de informação, quem traz dados para a tomada de decisão é esses pontos técnicos. Tá? Uma coisa interessante também da gente citar, além do comitê de crise interno, a gente acabou, por relacionamento, criando um comitê de crise externo, que isso é muito interessante, que foi vários empresários que se juntaram e a gente discute o que está acontecendo em cada empresa, porque atuam em estados diferentes, atuam em mercados diferentes, um fracionado, outro lotação, outro transporte de produto perigoso. Então, a gente consegue trocar figurinha do que está acontecendo em outros cenários parecidos com o nosso, dentro do mesmo mercado, e copiar. Olha, isso deu certo aí, vou tentar aqui. Né? Inclusive, a gente fez alguns trabalhos em relação ao momento anterior da tomada de decisão e aplicabilidade das medidas provisórias que efetivamente resultou em redução de jornada e salário. Como a gente sabia que isso ia ser muito impactante nas pessoas, a gente se preparou muito antes, trocou muita figurinha entre os empresários, como que você fez, como que deu certo. É o primeiro que fez, serviu de experiência para todo mundo, e aí a gente conseguiu ter uma efetividade muito melhor, com menos impacto, menos trauma dentro das outras empresas que seguiram esses passinhos. Isso é muito bacana. Muito interessante. E essa questão do comitê externo que você citou, Bárbara, até já vai no ritmo aqui de um comentário e uma pergunta que a
Celiana fez novamente, pedindo para a gente comentar sobre as melhores taxas, o que a gente achou no mercado aí. Tá, Celiana, a gente entende assim que não dá para a gente abrir tanto nessa questão das taxas, porque cada empresa tem negociação diferente com os bancos, tem algum tipo de relacionamento. Então, seria interessante, já fica a dica, junta 3, 4, 5 empresas que vocês têm mais contato, conhecimento, monta esse comitê externo aí, e vocês começam a abrir entre vocês, mais ou menos com o mesmo perfil, o que cada um está conseguindo. É porque a gente, às vezes, abre alguma coisa que as pessoas não conseguem e ficam decepcionadas. Olha, eu não consegui essa taxa no banco, mas aí você vai ver a outra empresa tem investimentos, tem imóveis em garantia, tem uma série de outras coisas que acaba dificultando muito esse nivelamento de taxas, tá? Então, acho que essa é a dica que a gente pode deixar aí. O Alexandre também tinha feito uma pergunta, acho muito interessante, Bárbara, em cima das parcerias que você comentou da questão do compartilhamento. Como conseguir administrar e gerenciar esse compartilhamento respeitando a lei de mercado, né? Esse é um paradigma que a gente tem aí. Como é que a gente respeita a lei do mercado, dos clientes, utilizando compartilhamento? Qual a sua opinião sobre isso? A gente já discutiu isso na Conjovem São Paulo algumas vezes, né? De falar sobre isso, da gente se arriscar no compartilhamento. Eu acho que o transporte rodoviário de cargas tem um passado ruim, que deixa a gente muito temeroso, que era o fato de quando começar a compartilhar, acabar que, no termo bem popular, um furar o olho do outro e atravessar e acabar entrando em contato com o cliente do outro. A relação da Conjovem, até outras comissões das entidades, acaba te aproximando dos empresários, e aí a gente vai criando uma relação de confiança. Mas, na prática, se você não tem uma relação de confiança, alguns compartilhamentos estão funcionando como cliente. Um transportador entra aqui para operar com a gente como um cliente, e a gente age com ele exatamente como a gente age com o cliente. Se você tem uma política de ética muito forte dentro da sua empresa, você vai agir da mesma maneira. Não tem porquê eu consultar o conhecimento de alguém que está fazendo uma transferência aqui comigo para tentar ir lá no cliente dele, porque ele tem condições de... exatamente a questão do financiamento. Dentro da minha empresa, eu tenho uma estrutura de custos. O Luiz Felipe tem outra na dele. De repente, ele tem condições de operar numa cidade com valor que eu não tenho, né? Então, isso é muito relativo. Depende do volume de cargas que o cliente passa para ele e vai ofertar para mim. Então, a questão é, quando a gente tem ética, a gente tem em todos os lugares, né? Minha avó ensinava a gente isso. Entre sempre de cabeça erguida em todos os lugares, que você vai poder entrar sempre em todos os lugares. Se você faz alguma coisa errada, isso já te impede de entrar em algum lugar. Acho que a gente tem que pautar sempre isso, a gente tem que defender ética. Se a gente quer um país melhor e cobra isso dos nossos políticos, a gente tem que começar aqui dentro dos nossos negócios, dentro da nossa casa. E é nessa mesma linha. Graças a Deus, as nossas empresas, num geral, desde a primeira lá atrás, que começou com meu pai dirigindo caminhão, a gente tem mais de 42 anos nesse mercado, e nunca teve nenhum parceiro de negócio nosso que pode falar nada nesse sentido. Então, acho que é isso, cada um constrói a sua história e a gente tem que acreditar. A gente está vivendo um momento de experimentação. Tenta, deu certo, continua, não deu certo, volta para trás, mas o mercado está aí, não tem... artimanha, não tem preço que ele saiba seu, não tem nada que ele saiba seu, que ele te tire um cliente que o próprio mercado não tiraria numa outra situação. Tá? Então, minha dica nesse sentido é mantenha a ética e arrisque. A gente está aí para tentar. Perfeito. Posso, Desculpa, Felipe? pode falar, claro. Quero aproveitar, então, aqui nos nossos comentários já surgiu uma parceria. Ó, o Alexandre colocou que procurava parceria para distribuir em São Paulo e a Carolina, da NS Log, já respondeu que está à disposição. Então, é isso, gente. Buscar parceria. E se, de repente, você não tem ninguém, escreve para a gente, entre em contato com o CETESP, porque nós temos contato com vários empresários e, de repente, nós podemos estreitar esses laços. Isso não quer dizer que a parceria vai ser efetivada, mas nós podemos ajudar no caminho das pedras, né? Coloca um empresário em contato com o outro. Eu preciso de transporte de frigorificado para uma certa região. Como a Bárbara falou, preciso de um transporte específico para uma outra. A gente coloca vocês em contato e aí vocês negociam, né? Um dos pilares da Conjovem sempre foi esse, gente. É o networking, é a gente saber o que um opera, conseguir trocar figurinhas. Então, acho que a porta de entrada nas entidades, esteja você aqui no CETESP ou em outro sindicato do país aí, procure a Conjovem, porque ela tem esse princípio. A base da história da Conjovem é essa.
E eu, como boa integrante da Conjovem desde 2008, estou com as minhas empresas aqui de portas abertas. Quem precisar de qualquer coisa dentro do estado de São Paulo, a gente atua muito forte no fracionado e também no transporte de botijão de gás a nível nacional. O que a gente puder ajudar, esse é o momento, gente. A gente está com as portas abertas. É isso aí. O e-mail de contato com a Regiane, que é a pessoa que auxilia aí a Conjovem, tá aqui no chat. Eu vou deixar nos comentários da live também, tá bom? Então é só você escrever para a Regiane para saber informações de como participar da Conjovem, qual que é a próxima reunião, que por enquanto é virtual, ou se você precisa desse auxílio, alguma indicação para fazer parceria com alguma empresa para fazer o transporte. Excelente. E nesse contexto que a Bárbara falou, assim como eu sou cliente da Formato Transporte, tem uma parceria com a Rodomax Log aí nas coletas aqui em São Paulo. A gente tem também com outras empresas, como a do Antônio Neto, que é o vice-coordenador da Conjovem também, várias outras pessoas que a gente acaba entrando numa parceria e que a gente realmente só começa a confiar a partir do momento que a gente se relaciona, né? A gente entra na relação acreditando que tudo vai dar certo e cada um faz a sua parte. Eu acho que isso é fundamental aí para essas parcerias de compartilhamento e, como a Bárbara falou, entender que, além da parceria, cada transportadora um é cliente do outro. E aí a gente precisa tratar bem, a gente precisa tratar com carinho para que todo mundo tenha volume de carga, que a gente consiga ter resultado das nossas empresas. Raquel, o Alexandre Oliveira faz uma pergunta aqui, se dentro dos seus estudos tem algum percentual médio aceitável para a estrutura fixa aí das transportadoras? Bom, Alexandre, obrigada pela sua pergunta. Na verdade, não existe uma receita de bolo, né? Algo que sirva como um padrão. Mas hoje a gente sabe, como eu falei na minha apresentação, que o custo fixo ele é muito oneroso. Ele pode chegar a representar 60% dos nossos custos. Então, eu acho que o caminho é tentar equilibrar essa equação e tentar reduzir esse percentual o máximo possível, né? Nós temos alguns modelos de planilha de custos aqui, inclusive por tipos de veículo, que podem auxiliar vocês aí nas tarefas do dia a dia, né? Raquel, aproveitando ainda a pergunta e já um pouco no contexto jurídico, se a gente não tiver essa resposta agora, acredito que a gente pode passar depois. O Mário Passarella diz que tentou negociar com o locador uma redução temporária no valor da locação do imóvel. Tem algum embasamento legal para conseguir essa redução ou depende exclusivamente da boa vontade do locador, desculpa? Olha, isso realmente a gente precisa consultar aí os nossos assessores jurídicos, mas eu acredito que não tem algum embasamento legal para isso. Eu acho que vai da negociação, vai da sensibilidade do momento em que a gente vive hoje, né? Entre as partes, né? Mas podemos pesquisar isso com certeza e dar um retorno para ele. Ótimo. Fica aí a nossa pergunta para ser respondida mais para frente. Para você ainda, que é o Antônio Neto, um grande abraço, patrão forte, pergunta aqui, como será o novo boom, né? Se existe algum dado ou percentual sobre a perspectiva da retomada e como a gente pode se moldar para essa retomada. As empresas estão reduzindo, a gente está falando de fluxo de caixa, a gente está falando de remodelar as operações, de terceirizar aquilo que a gente pode. Como é que você enxerga esse novo boom e o que é que a gente pode fazer para esse futuro próximo aí? Bom, eu acredito que são ações conjuntas, né? Assim, o cenário já mudou, como eu falei, nada do que a gente planejou até aqui existe mais, a gente precisa enxergar esse novo normal, que foi o que eu falei na apresentação, né? E são ações conjuntas. A gente vive uma crise que, ela, além de ser global, ela é sem precedentes, é por isso que ela é tão difícil de lidar. A gente tem que, na verdade, viver um dia de cada vez, tomar algumas decisões assertivas em pontos estratégicos, que eu acredito, sim, que está ligado à parte financeira e gestão, que é o que a gente está discutindo aqui hoje, e viver um dia de cada vez, né? Eu acho que essas ações assertivas e revisadas diariamente, eu acho que vão levar a gente ao sucesso e a uma retomada o quanto antes. Mas a gente não tem uma previsão de quando isso vai acontecer. As perguntas terminaram por aqui, não sei se a Camila tem mais alguma, então eu queria que Raquel e a Bárbara, se pudessem... Não tem.
Pessoal, queria comentar que o nosso presidente Taiguara colocou um comentário aqui no chat, que é uma coisa que ele sempre fala, que nós temos que ter espírito de competição, que é a de cooperação e competição. Então, competição é cooperar quando precisamos e competir sempre de forma saudável, né? E o Alexandre também depois comentou, de concorrentes passamos a clientes um do outro. É isso, pessoal, né? Não só clientes, mas parceiros mesmo, né? Então, é preciso ter esse espírito de cooperação nesse momento. E a entidade está aqui para isso, para cooperar e colocar vocês, levar para vocês todas as informações em tempo real, da forma mais clara possível, para que vocês tomem as decisões mais assertivas. Com certeza. Finalizando, então, as meninas que quiserem dar um último recado, eu também tenho uma frasezinha que eu queria deixar no final. Então, fiquem à vontade aí, começando pela Bárbara, que se apresentou primeiro. Bom, eu queria agradecer a participação de todos, as perguntas. Eu acho que o debate sempre engrandece, faz a gente repensar e melhorar e deixar sempre as portas abertas das entidades e das nossas empresas. Eu sempre falo, a gente tem que sair melhor sempre de toda a situação de crise que a gente se coloca. E nessa, eu acho, a minha opinião é da gente sempre se ajudar e compartilhar, né? Até a tecnologia é muito voltada para isso. Hoje a questão do blockchain é muito voltada a isso, de compartilhamento de informação. Eu acho que mais do que nunca aplicar isso, buscar sempre ajuda. Às vezes a gente fica meio perdido, mas as entidades estão aí para isso. E lembrar a quem não é da base aqui do CETCESP, estiver pelo Estado de São Paulo, a federação tem apoiado muito essa campanha Empresário Ajuda Empresário, então procure os núcleos da Conjovem mais perto de você. Aqui no CETCESP, no caso, é a Conjovem de São Paulo, que o Luiz Felipe está aqui, sempre muito solícito, mas quem estiver no interior, procure as bases aí. Eu acho que pode perguntar o contato, mesmo no CETCESP, a gente indica a federação, as entidades estão todas muito unidas e relacionadas nesse momento, a gente vai se falando, trocando figurinha. Então, lembra sempre, empresário ajuda empresário. A gente, mais do que competir nesse momento, como o nosso presidente falou, a gente está aqui para se ajudar e cooperar, tá bom? Bom, eu gostaria de agradecer também pela oportunidade desse novo desafio, né? Me coloco à disposição de todas as empresas que precisam de algum tipo de consultoria relacionada à apuração de custo e formação de preço. Nesse momento, pode procurar o CETCESP através dos nossos e-mails e canais de comunicação. E muito obrigada. Eu gosto sempre de, quando a gente participa de alguma palestra, de algum evento, principalmente agora das lives, a gente sempre fazer um resuminho do que a gente viu, né? Eu acredito que isso reforça muito aquilo que a gente aprendeu. Então, ficou muito forte para mim hoje que a gente precisa colocar as boas práticas em prática, de fato, tudo que a Bárbara passou, a criação dos comitês e talvez permanecer com isso até depois da crise, criação de comitês que ajudem a gente no nosso dia a dia. É muito importante essa questão da competição, né? Já utilizando o que o nosso presidente gosta muito de falar. E na questão econômica, a gente estar muito atento, a gente ter muita serenidade para tomar as decisões, fazer análises minuciosas, usar as estruturas que a gente tem hoje disponível nos sindicatos e associações para isso, que a gente vai conseguir uma coisa que eu escutei essa semana que eu achei fantástico, que é uma frase que está norteando essa semana aqui para mim. A gente precisa objetivar muito a subjetividade. A gente vive um momento muito subjetivo, que a gente não sabe o que vai acontecer, que a gente fica só no pensamento, mas a gente precisa objetivar. Precisamos ser objetivos em algumas situações e tá aí as boas práticas que foram ditas, tá aí toda a parte econômica, muita coisa para a gente objetivar no nosso dia a dia, só depende da gente. Basta ter boa vontade, serenidade e vamos agir. Acho que é isso que a gente precisa. É isso aí, Felipe. Precisamos agir com informação objetiva, correta e clara, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo de hoje. Eu quero aproveitar para convidar todos vocês para conferirem aqui no canal as outras lives que nós já fizemos, né? Nós falamos sobre algumas aqui, mas nós falamos sobre as legislações trabalhistas e as medidas provisórias que o governo federal lançou logo no início da pandemia. Nós falamos sobre recolhimentos de impostos, equilíbrio emocional, coaching, fluxo de caixa,
Gestão de conflitos em empresas familiares, que inclusive foi uma live que o Felipe participou, e serviços SESC Senat. Se você perdeu alguma, é só procurar aqui no canal, que estão todas salvas. E também já deixar o convite para as nossas próximas. Amanhã, quinta, nosso tema é a retenção de clientes. Nós não estamos no melhor momento para prospecção de clientes, mas se todas as empresas conseguirem manter a carteira comercial, já é um ótimo negócio. Então, amanhã o tema é retenção de clientes, e na segunda-feira o bate-papo é com o secretário de Logística e Transportes do Estado de São Paulo, João Otaviano Machado Neto, e o nosso presidente Taiguara Elô. Nós vamos falar sobre as ações do Estado em relação ao enfrentamento da pandemia e projetos de mobilidade que estão... como estão o andamento desses projetos. Então, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para você não perder essas próximas lives, ok? É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, como nós falamos aqui bastante, entre em contato com o CETESP, que nós estamos à disposição. Obrigada a todos vocês e até a próxima, até amanhã de manhã. Eu espero vocês aqui no canal. Um abraço, tchau, tchau.